O Sentinela agora está no universo cinematográfico Marvel. Ele é um dos heróis mais poderosos da Marvel nos quadrinhos e igualmente nos filmes. Dizem que ele é todo poderoso, invencível, capaz de fazer qualquer coisa que quiser e mais poderoso do que todos os Vingadores juntos. Mas será que isso é realmente verdade? Será que o Sentinela realmente conseguiria derrotar os Vingadores sozinho? Bem, hoje vamos tentar descobrir isso e como essa pergunta vem circulando desde que Valentina fez aquele comentário no trailer de Thunderbolts. Algumas pessoas disseram que ela não estava falando dos verdadeiros Vingadores, como Thor, Homem de Ferro, Capitã Marvel, Hulk, heróis desse nível. Em vez disso, talvez ela estivesse falando dos Vingadores atuais, que são só o novo Capitão América e o Falcão Jr. E nesse caso, essa é a comparação mais sem graça de todos os tempos. Você está tentando exaltar um herói como se fosse um deus, dizendo que ele é mais poderoso do que esses dois juntos. Isso não é tão impressionante assim. Ou já que tecnicamente não existem Vingadores atualmente, ela estaria falando de ninguém, o que não faz sentido nenhum e nem se encaixa no filme. Não, eu acho que ela está claramente dizendo que o Sentinela é mais poderoso do que os Vingadores originais. O próprio filme faz essa comparação com o Sentinela se comparando ao Thor, e é isso que vamos colocar à prova. Mas chega um ponto em que quem é um Vingador e quem não é fica um pouco confuso. E por mais poderoso que o Sentinela seja, bem, eu não acho que ele seja forte o bastante para derrotar heróis como Thor, Capitã Marvel, Doutor Estranho e, especialmente, a Feiticeira Escarlate, todos ao mesmo tempo, se é que essa última ainda conta como uma Vingadora. Então vamos considerar apenas a formação original: Homem de Ferro, Capitão América, Thor, Hulk, Viúva Negra e Gavião Arqueiro, mas todos eles no auge. Robert Bob Reynolds é um indivíduo com problemas mentais que é abordado pela Supreme Headquarters International Espionage and Law Enforcement Division para participar do projeto Sentinela, que tinha como objetivo criar o super-herói supremo. Reynolds conseguiu sobreviver aos experimentos, sendo o único a fazer isso, e se tornou extremamente poderoso por causa disso. Extremamente poderoso. Para começar bem, ele tem uma força e resistência absolutamente incríveis. Dizem que é ainda mais forte do que Thor e Hulk. Agora, o problema aqui é que, bem, o Sentinela lutou contra os Thunderbolts, que no máximo são apenas um grupo de super soldados de nível de rua. O Sentinela se segurava enquanto fazia isso. E ele tinha acabado de descobrir que tinha todos esses poderes. No máximo, um dia antes, provavelmente estava aprendendo que tinha alguns desses poderes durante a própria luta. Basicamente, seus feitos reais estão no nível mais baixo, chegando ao máximo quando caiu de volta na Terra, criando uma cratera na zona de impacto e liberando uma onda de choque massiva. E ficando completamente bem, mas realmente nada comparado a algo como o Thor movendo os anéis de Nidavellir, ou até mesmo o Hulk. Derrotou o Leviatã com um só golpe. A menos, é claro, que você acredite que o escudo do agente americano seja feito de Vibranium. Agora nós não sabemos ao certo do que ele realmente é feito. Parece que ele sofreu muito mais desgaste do que o escudo do Capitão América, mas também parece que para todos os efeitos ele funciona exatamente da mesma forma. Se for Vibranium, então o Sentinela entortando com facilidade é um dos melhores feitos de força de todo o universo cinematográfico Marvel, colocando ele instantaneamente no mesmo nível do Thanos, Hulk Vermelho e todos os outros destruidores de Vibranium por aí. O que seria bem consistente com como o Sentinela é nos quadrinhos. Mas é claro, a gente não sabe se é Vibranium ou não. Pode até ser Adamantium nesse ponto. O que a gente sabe é que é um metal raro, porque o Walker ainda tem o mesmo escudo amassado depois do filme, então não é algo facilmente substituível. E como ele ainda está amassado, é presumível que talvez só o Sentinela consiga entortar, já que ninguém mais conseguiu descobrir como desentortar. O Sentinela é extremamente resistente e não sofreu nenhum efeito dos ataques que recebeu.
Também parece que ele tem um campo de força autônomo ao redor dele, o que aumenta ainda mais a durabilidade dele. E se alguma coisa realmente machucar ele, como a bomba do Esquadrão Suicida colocada na cabeça dele, isso na verdade não mata ele, só piora tudo, liberando o vazio. Mas não é só força e resistência para o Sentinela, porque ele também é muito rápido. Mas na verdade o que chama a atenção é o fato de que ele tem muitos outros poderes, como telecinese e talvez algum nível de manipulação de matéria que ele usa sem problema nenhum durante uma luta. Sério, ele usa a telecinese sem hesitar e ficou jogando os Thunderbolts para todo lado. Ele também tem manipulação de energia, seja visão de calor invisível, ou ele pode simplesmente esquentar as coisas com o pensamento. Ele derreteu a arma do agente americano, mas mais importante ainda, enquanto ele estava derretendo o braço de Vibranium do Bucky. Antes, enquanto era atingido por um disparo máximo do Homem de Ferro, Visão e a Joia da Mente, e depois o raio do Thor para derreter Vibranium. E o Sentinela estava fazendo tudo isso sozinho com facilidade. E claro, não dá para esquecer dos poderes telepáticos do Sentinela, onde com apenas um toque ele prende as pessoas em suas próprias mentes e as força a reviverem seus piores momentos repetidas vezes. Então sim, eu diria que ele é realmente muito poderoso. Se tudo der errado, o vácuo é liberado, o que você realmente não quer que aconteça. E logo de cara, fica muito óbvio que a Viúva Negra e o Gavião Arqueiro não vão conseguir fazer nada aqui, isso é bem claro. O Sentinela estava apenas brincando com a Helena, e ela não representava a menor ameaça para ele. E Helena e a Viúva basicamente têm o mesmo nível, assim como o Gavião Arqueiro. Nenhuma das flechas dele vai fazer absolutamente nada contra o Sentinela, tanto pela durabilidade dele, quanto pelo campo de força automático ao redor dele. O Capitão América também deveria ser completamente inútil aqui. A menos que queira dar um Mjolnir para ele. O Capitão América tem um nível parecido com o Agente Americano e o Soldado Invernal. Se quiser dizer que Steve é melhor e mais forte, não é por muita diferença. Bem, o Sentinela não só conseguiu humilhar completamente o Walker, mas ele simplesmente ficou parado enquanto o Bucky batia nele com tudo e fazia o máximo para tentar machucá-lo, mas não conseguiu nem arranhar ele. O Sentinela ficou menos abalado e menos incomodado do que o próprio Thanos ficou quando o Capitão o atingiu, e eu acho que dá até para argumentar que o Sentinela pode ser mais resistente que o Thanos, mais do que o Steve é mais forte que o Bucky, mas... Vamos dar o Mjolnir para o Capitão só para dizer que ele pode contribuir na luta, mas eu realmente não sei o quanto isso vai ajudar. E tem mais uma coisa. O Homem de Ferro tá frito, porque o Tony realmente não tem resposta para o Sentinela simplesmente superaquecer a armadura dele e cozinhar ele dentro do próprio traje. Se ele tá derretendo o Vibranium casualmente só com um olhar, bom, nada vai impedir ele de fazer a mesma coisa. Aqui, com o Homem de Ferro, especialmente porque a gente já viu que pelo menos as versões mais antigas das armaduras dele eram definitivamente vulneráveis exatamente a esse tipo de coisa, então, bem rápido, isso só deixa o Hulk e o Thor, e esses dois caras são realmente poderosos, tipo o Hulk. E eu sei que quando eu falo do Hulk, não soa com o mesmo peso que deveria, o universo cinematográfico Marvel meio que enfraqueceu o cara com o tempo, mas ainda assim é o Hulk. O grandão é incrivelmente forte e já teve feitos incríveis ao longo do tempo. Lutando contra o Thor, dando um soco no rosto de um surto do tamanho de uma montanha, ele derruba Leviatãs ou até mesmo estala os dedos com a manopla do infinito. Tudo isso é muito impressionante. E então Thor é o lendário deus do trovão. E por muitos anos Thor conseguiu manter o título de Vingador mais forte e herói mais poderoso do universo cinematográfico Marvel. Isso não surpreende ninguém, ele é um deus extremamente poderoso. Ele é o único herói que realmente mostrou força em nível planetário na tela. Pode-se dizer que ele fez isso em várias ocasiões também. Ele já lutou contra alguns dos vilões mais difíceis que existem. Ele já demonstrou uma velocidade equivalente à do raio. Ele já derrotou e quase matou deuses de verdade antes. E sejamos sinceros, o Sentinela ainda não tem feitos suficientes para vencer os dois.
Como disse, ele só enfrentou heróis de nível de rua. Se os Thunderbolts tentassem atacar o Thor e o Hulk, bem, eu teria lidado com esses caras com a mesma facilidade. Mas com base em todas as declarações sobre o Sentinela, fica claro que ele deveria vencer eles. Quero dizer, além de ser chamado de todo-poderoso e divino, existem várias declarações diretas dizendo que o Sentinela é melhor do que esses heróis. Esse é o objetivo do vídeo. Disseram que o Sentinela era mais poderoso do que todos os Vingadores juntos. O próprio Sentinela se comparou diretamente ao Thor. Depois, um pôster de marketing do filme na China disse que o Sentinela tinha mais poder do que Thor, Visão e Capitã Marvel juntos. Então sim, são várias declarações que deixam claro que o Sentinela é mais poderoso do que o Thor e o Hulk. E nada do que o Sentinela fez no filme desmentiu isso. Nenhuma dessas declarações também. E além disso, mesmo que Thor e Hulk conseguissem se unir para derrotar o Sentinela, bem, então eles teriam que lutar contra o Vácuo, e não há como eles vencerem o Vácuo, não quando o Vácuo tem todos os mesmos poderes do Sentinela e pode simplesmente banir os dois instantaneamente para o Reino das Sombras só com um pensamento. E vendo o quão suscetíveis eles foram à feiticeira Escarlate Bruta, que nem entendia seus poderes, bem, eu não acho que eles tenham resistência telepática para suportar esse ataque. Sim, o Sentinela é o novo peso pesado do pedaço, e com tudo que ele mostrou e tudo o que foi dito sobre ele, eu realmente acho que ele pode derrotar os Vingadores sozinho. O Sentinela realmente é tudo isso.